Oi, pessoal! Eu sou a professora de História de vocês do terceiro ano, professora Bárbara Furquim. Nessa aula, a gente vai falar sobre a Revolução Russa. Vamos ver o que estava rolando na Rússia antes da Revolução, no momento pré-revolução, como é que os protestos, a indignação do povo e mais ainda, como é que uma ideia, uma teoria vai começar a ser colocada em prática para transformar a Rússia. Bom, nessa aula, a gente vai então falar sobre esse momento importante que vai levar ao processo revolucionário russo. Antes disso, quem é que vai ficar com a gente nessa aula como a nossa intérprete? A Elisângela, que vai acompanhar a gente. Vamos começar? Antes da gente começar, quais são os nossos objetivos? Por que a gente está estudando sobre a Revolução Russa e esse momento importante? Primeiro, para apresentar a situação política, econômica e social da Rússia antes de 1917. Também, aí é que vem uma coisa bem importante sobre a Revolução Russa. A gente vai compreender como a teoria socialista ganha força entre os trabalhadores russos. E isso vai ser uma coisa muito importante, porque é essa teoria que vai ser transformada numa prática dentro da Rússia. Vamos lá? Mas eu quero saber, você sabe como viviam os russos antes da Revolução de 1917 vir a acontecer? Bom, os russos, eles viviam em uma monarquia absolutista. E nessa monarquia absolutista, quem governava os russos era o czar, uma figura que lembravam os césares, que eram para ser sugeridos como os césares. E nesse período, quem dominava, olha aqui a imagem dele, o czar Nicolau II. O czar Nicolau II e a nobreza e o clero da Rússia, eles viviam com um privilégio enorme sobre a grande maioria da população. A grande maioria da população, ela era camponesa, pobre, miserável, analfabeta e sujeita a várias doenças. Existem dados do período que dizem que mais de 80% da população russa vivia no campo sob um regime de ainda servidão. E a gente vai ver que na cidade as coisas não eram lá muito diferentes, porque os operários nas cidades das pequenas fábricas, ainda nascentes na Rússia naquele período, esses operários eles não possuíam direitos trabalhistas e eram completamente explorados. É toda essa situação vigente naquele momento da Rússia que vai acabar gerando esse processo revolucionário. A partir da Revolução Industrial, nós tivemos várias associações de trabalhadores que vão se unir pela luta por direitos e condições dignas de vida. A Revolução Industrial, ela vai ocorrer ali, vai se iniciar principalmente a partir de 1760, mais ou menos, ali na Inglaterra. Nós vamos ver que os trabalhadores vão começar a exigir direitos, leis trabalhistas nesse momento. E essa exigência, através de protestos, de greves, vai ultrapassar as fronteiras da Inglaterra. Por meio de greves, manifestações, até os nossos dias atuais, essa luta ela permanece. Os trabalhadores eles permanecem exigindo direitos garantidos a uma vida digna, tanto na sociedade quanto dentro do seu trabalho. E na Rússia czarista, esses trabalhadores, eles então enfrentavam condições extremamente adversas e eles vão começar buscando, vão começar a se manifestar impondo essa insatisfação e tentando dizer que eles queriam viver numa condição mais digna de trabalho. Entendendo esse contexto todo do que vai ocorrer tanto com os trabalhadores inicialmente no processo da Revolução Industrial, tanto com esses trabalhadores indignados dentro da Rússia, é que a gente vai tentar considerar todos esses movimentos de reivindicação trabalhista e pensar, será que todos esses movimentos que exigem direitos trabalhistas, eles ainda nos são necessários, eles são necessários para a vida que nós levamos nos nossos dias atuais? E aqui a gente tem uma imagem
de uma das figuras mais importantes da Revolução Russa, que é o Lenin. O Lenin, ele é um dos grandes protagonistas dessa revolução. Mas olha só, estudar a Revolução Russa é compreender como a ideologia socialista, porque é a ideologia socialista que vai estar presente na transformação dessa nação e também na ideia de se colocar em prática uma teoria, né? E a gente vai ver como que tudo isso vai transformar tanto as ideias dos trabalhadores e dos intelectuais russos, né? E é a partir desse momento que a gente tem que pensar, as teorias, elas estão dentro dos livros. E dentro dos livros, elas vão acabar nos pondo várias hipóteses, conceitos de como a gente pode transformar a sociedade. As teorias são escritas por grandes intelectuais, filósofos, estudiosos que vão observar a sociedade e vão tentar colocar como é que a gente pode transformar essa sociedade. A prática é quando você pega essa teoria que está nos livros e tenta ver como é que ela vai ocorrer na realidade. O que a gente tem que ter em mente quando a gente pensa sobre esse conceito de teoria e prática é que a prática ela vai ser aplicada pelos homens e ela pode, no decorrer, né, da sua transformação, não ser mais exatamente como aquela ideia da teoria. E é isso, sobre isso que faz parte dessa constituição da Revolução Russa. A Rússia na pré-revolução. O czar Nicolau II, aquele grande, né, que pertencia à dinastia Romanov, que dominava a Rússia, ele e a nobreza russa e o clero ortodoxo, eles viviam sobre grandes privilégios. Dentro desses grandes privilégios que essa população, esse número, né, esse grupo de pessoas viviam, a grande maioria da população, que eram os camponeses e os trabalhadores das cidades, eles viviam em condições degradantes, quase subhumanas, de fome e miséria. A derrota da Rússia na guerra contra o Japão pelo controle da Manchúria, que faz parte do atual território da China, vai piorar essa situação. Então veja só, a população ela já vivia numa condição péssima e ainda o czar Nicolau II ele vai entrar num conflito contra o Japão e como resposta à derrota desse conflito, eles vão fazer com que a economia ela piore ainda mais dentro da Rússia. Isso vai agravar mais ainda a situação de fome e miséria da população. Bom, nós temos aqui um grande episódio da história russa, que foi chamado de Domingo Sangrento. Olha só, então nós temos toda essa situação de precariedade dentro da Rússia, essa situação da guerra, né, onde a Rússia foi derrotada pelo Japão, que já agravou mais ainda a situação. As greves, as manifestações, os protestos, eles vão surgir em todo o território russo e isso vai acabar mostrando como a população, os trabalhadores estavam indignados com aquela situação. E nessas greves e protestos que vão ocorrer e vão se espalhar por toda a Rússia, o que é que o czar fazia? Ao invés de manter um diálogo com a população, ele dava ordens à polícia czarista de reprimir os manifestantes de maneira violenta. E é aí que vai ocorrer, em janeiro de 1905, né, um grande protesto na cidade de São Petersburgo, que na época era a capital russa, e eles vão, a pretensão desses trabalhadores era ir até o Palácio de Inverno, de onde vivia o czar Nicolau II. Lá reuniram-se nesse protesto, né, tem alguns dados que dizem que são 100 milhões de pessoas, 100 mil pessoas, outros dizem que são 200 mil pessoas, mas nesse protesto tinham crianças, tinham mulheres, tinham idosos, tinham trabalhadores, tinham alguns representantes, inclusive, da própria igreja, que se manifestavam contra toda essa situação. Eles estavam levando uma carta para o czar Nicolau II, e nessa carta eles queriam dizer o quanto eles estavam insatisfeitos com tudo isso e estavam pedindo
pedindo uma condição melhor de vida, melhores salários, leis trabalhistas, uma vida digna para eles. O czar Nicolau II, nesse momento, ele não estava no Palácio de Inverno, mas ele deixou ordens para que a polícia czarista reprimisse toda essa manifestação. E, segundo todos os dados daquele momento, então, boa parte desses manifestantes foram fuzilados por essa polícia czarista. Essa manifestação, ela foi chamada de Domingo Sangrento. Aqui nós temos um quadro, que é uma obra chamada 9 de janeiro de 1905, do pintor russo Vladimir Makovsky, onde ele vai expor, vai manifestar todo esse sofrimento da população. Todas essas mortes ocorridas nessa manifestação, elas vão acabar provocando, conflitos pela Rússia inteira. E esses conflitos, eles vão ser ocasionados dizendo, olha, além dessas condições péssimas que nós vivemos, além de não ter leis trabalhistas, além de um trabalho totalmente retrógrado, a gente ainda é punido com violência através do governo do czar Nicolau II. Bom, devido a todas essas insatisfações que vão ocorrer no Domingo Sangrento, aliás, existem vários momentos em que o Domingo Sangrento ele vai ser chamado também de ensaio da Revolução, porque várias pessoas vão dizer que era como se fosse um ensaio do primeiro momento da população se indignando e tentando retirar o czar Nicolau II do poder. Czar Nicolau II, vendo que a situação para ele estava feia, ele pensou o seguinte, bom, eu vou ter que dar um jeito nisso tudo. Eu vou então reunir algumas pessoas com representantes da população através de uma espécie de parlamento que lá na Rússia vai ser chamado de Duma, e ele vai tentar, através dessa reunião desses indivíduos, desse parlamento, vai tentar constituir, colocar uma constituição dentro da Rússia para aliviar a barra dele, E ele vai tentar, então, diminuir as tensões sociais que estão acontecendo dentro da Rússia. A teoria do socialismo na Rússia. Todo esse ambiente de revolta dentro da Rússia, ele vai acabar contribuindo para a difusão da ideologia socialista. Mas como assim vai contribuir? A população insatisfeita. A polícia czarista e o czar Nicolau II, ao invés de diálogo, agindo com violência. Todas as condições péssimas de trabalho existente. Tudo isso vai acabar criando um campo de possibilidades para ideias que dissessem para essas pessoas, para esse povo, que eles poderiam se juntar e tentar chegar ao poder. Olha só, e eles vão se basear nessa difusão das ideias do socialismo. O que é o socialismo? Aqui nós temos uma imagem do grande teórico do socialismo, que é Karl Marx, e ela é uma doutrina política, econômica e social que tem como seu principal teórico o filósofo alemão Karl Marx. Em 1848, em colaboração com o seu grande amigo Friedrich Engels, o Marx ele vai escrever um pequeno livreto chamado Manifesto Comunista. Esse é só o primeiro, ele vai escrever grandes outras obras que vão manifestar as suas ideias, mas é a partir desse Manifesto Comunista que essas ideias, como uma teoria, começam a chegar em várias pessoas e as pessoas começam a tentar ver que existe uma possibilidade de aplicar aquilo como uma prática real. Bom, o que fala essa teoria socialista? A história, segundo Karl Marx, nessas ideias dele, ele vai dizer o seguinte, que a história ela seria movida por duas classes sociais. Os burgueses, que seriam os patrões, ou então, vamos colocar aí a figura do dominador, o que está no poder naquele momento. E o proletariado, que são os trabalhadores. O proletariado ele deveria fazer uma revolução, segundo essas ideias do Karl Marx. E nessas ideias, quando os trabalhadores, através de uma luta de classes, eles fizessem uma revolução, eles tomariam o poder, eles tirariam quem estava antes no poder dali e quem agora seria o dominante seriam os trabalhadores.
O Estado, ele seria dono de toda a riqueza, segundo todos esses preceitos da teoria socialista. E ele dividiria, né, então, toda essa riqueza de forma igual com todos. Nesse conceito, seriam eliminadas todas as classes sociais, não existiria mais rico nem pobre, mas todos estariam de uma maneira igualitária na sociedade. A ideia era acabar com a desigualdade social. Bom, com uma sociedade igualitária, então, quando isso viesse a ocorrer, num segundo estágio dessa implantação do socialismo, segundo essas ideias, seria possível, então, eliminar absolutamente o Estado e ser implantado, então, um outro estilo, né, de governo, que seria o comunismo. Aqui nós temos, então, a nossa primeira atividade. Eu quero que vocês copiam, respondam e socializem aí com a turma de vocês. A gente já volta para ver qual é a resposta correta. Então, pessoal, vamos ver qual é a resposta correta? Mas antes, qual que era a pergunta? O que foi o evento denominado como Domingo Sangrento? E a resposta é que ocorreu em janeiro de 1905, quando os trabalhadores de São Petersburgo, eles organizaram um documento em que reivindicavam melhores condições de vida e salários mais dignos. O que vai ocorrer é que Nicolau II, ele vai dar a ordem a seus policiais de fuzilamento da multidão, que somava cerca de 200 mil pessoas, todas em frente ao seu palácio de inverno. Esse Domingo Sangrento vai acabar provocando uma série de manifestações na Rússia inteirinha. Mas e daí, nesse momento, após o Domingo Sangrento, que ocorreu em janeiro de 1905, nós vamos ter a criação de uma espécie de associação de trabalhadores que vai ser muito importante para esse processo revolucionário que vai ocorrer em 1917. Olha só, são os sovietes. Esses ideais de socialismo, frente a toda a situação, né, de indignação da população na Rússia, eles vão então acabar tomando vários meios, tanto de operários como de intelectuais. Inclusive, muitos intelectuais vão estar junto com essa população de trabalhadores e vão acabar divulgando essas ideias, essas teorias do socialismo. Assim, em 1905, logo após o Domingo Sangrento, nós vamos ver surgindo os chamados sovietes de trabalhadores. Os sovietes, eles eram conselhos que se encarregavam de coordenar o movimento operário nas fábricas. Eram espécies de clubes de trabalhadores onde eles se organizavam, não eram sindicatos. Eles se organizavam em várias regiões, aliás, da Rússia vão começar a surgir. Mais tarde vão surgir, inclusive, sovietes também de camponeses. E eles todos começando a ver o que estava acontecendo, o que poderia ocorrer. Os sovietes, eles vão ser decisivos na Revolução Russa de 1917. Então, vamos gravar bem quem eles são.
Temos aqui uma atividade, quero que vocês preencham essa tabela abaixo com as informações referentes ao socialismo científico. E a gente já volta para ver qual é a resposta correta. Então, pessoal, vamos ver qual é a resposta correta? O principal teórico, Karl Marx, as classes conflitantes, burgueses e proletariado, os trabalhadores, a realização de uma revolução, ocorreria uma revolução proletária, ou seja, do proletariado, dos trabalhadores, e as classes sociais no socialismo elas seriam inexistentes, segundo a constatação dessa teoria. A Rússia na Primeira Guerra Mundial. Em 1914, a Rússia ela entra na Primeira Guerra Mundial e a intenção do czar Nicolau II era de expandir o Império Russo, também de tentar fortalecer, de certa maneira, o papel da Rússia frente à outra comunidade europeia. Olha só, a participação na guerra ela vai agravar ainda mais a situação econômica e social do país. As manifestações elas vão aumentar, né, perante essa participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Os soldados mal armados e mal alimentados foram dizimados, foram perdidas, né, dentro desse conflito cerca de 4 milhões de vidas russas. E é nesse momento que a gente tem que pensar, a revolução estava prestes a acontecer. A situação toda já estava, né, sendo armada para iniciar a Revolução de 1917. Temos aqui então a nossa última atividade, quero que vocês copiam, respondem e socializem com a turma de vocês, a gente já volta para ver qual é a resposta correta. Então, pessoal, vamos ver qual é a pergunta e a resposta. A pergunta era: quais são as relações existentes entre o descontentamento da população e o espaço que a teoria socialista ganhou na Rússia czarista? E a resposta é que a população e os trabalhadores eles reivindicavam condições dignas de trabalho. As ideias socialistas defendiam o fim das diferenças sociais e elas acabaram, por vislumbrar uma esperança de dias melhores dentro da Rússia.
Bom, o que nós vimos nessa aula? A gente viu que a população russa ela passa a reivindicar melhores condições de vida. Através dessas reivindicações, nós vamos ver que em janeiro de 1905 vai ocorrer o chamado Domingo Sangrento, onde trabalhadores, a população vai se manifestar exigindo, melhores condições e são fuziladas por ordens do czar Nicolau II. Toda essa insatisfação vai gerar uma série de manifestações na Rússia toda, onde vão ser criados já nesse momento associações de trabalhadores chamados sovietes, e é também através dessas manifestações que nós vamos ver que um ideal de uma teoria vai começar a ganhar forças dentro do território russo. É a teoria socialista. E com tudo isso nós vamos ver que a Revolução Russa estava prestes a acontecer. Até a próxima, pessoal!